Vocês possuem alguma dica para escrever uma boa sinopse? Sinopse é um negócio complicado. O que eu vou falar para você? Dica, primeiro, tem algumas editoras que não estão chamando mais a sinopse de sinopse, porque elas não estão fazendo aquela sinopse clássica, elas estão fazendo mais uma apresentação. Eu diria que esse é um bom caminho. Quem está fazendo isso, principalmente que eu me lembro agora, é a Companhia das Letras e todos os selos dela. Porque quando você faz uma apresentação do livro, você não tem que contar exatamente o enredo todo, como aconteceria numa sinopse clássica, né? Acho que uma dica boa é você pegar um livro que você goste muito e olhar como que a sinopse dele foi feita. Olhar as sinopses de livros que sejam do mesmo gênero que você está escrevendo. Então, por exemplo, você está escrevendo, sei lá, um livro de terror. Pega todos os livros de terror que você tem na sua estante e dá uma olhada nas sinopses. Vê o que elas têm em comum. Mas, não sei. Vocês têm mais alguma dica, meninas? Bom, eu vou falar como... pode falar, Yuri. Não, falando. Não, eu vou falar como leitora. Tem muito livro que a gente vai começar a ler, que você lê a sinopse, ele conta o livro inteiro. Então, acaba com toda a mágica. Um exemplo que eu dou é o livro Pequena Abelha. Se a Fer conseguir procurar aí e ler a sinopse dele, ela te deixa curioso, mas ela não conta nada da história. Então, essa sinopse, de repente, apresenta o autor, apresenta algum detalhe da história para te instigar e não contar a história, eu acho que é um diferencial. Acaba deixando você mais curioso para querer conhecer, do que aquela que entrega tudo de uma vez. Pequena Abelha, da Chris Cleave? É esse? Ele é um homem. Da capa laranja? É o Chris, então tá. Isso. É da capa laranja? Esse mesmo. Esse. Eu vou ler a sinopse que tá na Amazon, pode ser? Pode ser. Não queremos lhe contar o que acontece nesse livro. É realmente uma história especial e não queremos estragá-la. Ainda assim, você precisa saber algo para se interessar, por isso vamos dizer apenas o seguinte. Essa história é de duas mulheres cujas vidas se chocam num dia fatídico. Então, uma delas precisa fazer uma escolha que envolve vida ou morte. 2 anos mais tarde, elas se reencontram e tudo começa. Depois de ler esse livro, você vai querer comentá-lo com seus amigos. Isso é verdade, porque a Anne está comentando com a gente. Quando fizer, por favor, não lhes diga o que acontece. O encanto está, sobretudo, na maneira como a narrativa se desenrola. Pequena Abelha é o segundo livro de Chris Cleave, finalista do Prêmio Costa de 2008 como melhor obra de ficção. Foi indicado ao Prêmio Commonwealth Writers como melhor livro de 2009. Então, aqui, olha só que interessante, ele trabalhou com a curiosidade, né? Porque ele fala assim, olha, eu não quero te contar o que está acontecendo, mas eu tenho que fazer uma sinopse. Então ele trabalhou com o problema da escrita aí, né? Eu tenho que ter alguma coisa aqui para você se interessar pelo livro. Então a gente já sabe que são duas personagens que alguma coisa acontece e uma delas decide alguma coisa e aí elas se reencontram. Só que para eu saber quem são essas duas pessoas, o que acontece, o que ela decide, como ela se reencontra, eu tenho que ler o livro. Então, exatamente. Eu acho que foi uma boa sinopse essa. Uma boa sinopse. O que eu ia comentar é justamente o que a Anne falou, né, de não entregar o livro inteiro na sinopse, né, porque tem muitas vezes que a gente fica, assim, super animado e a gente quer falar do nosso livro e a gente acaba contando tudo, e a gente tem que entender que a sinopse, ela não é um resumo, né, não é um resumão da obra, é você instigar a pessoa a ler, né, se ela pegar ali e ler a sinopse do seu livro, se ela vai ficar interessada ou não, ou se ela já vai entender a história inteira só pela sinopse, né. Então, tem muitos elementos ali chaves que não é legal colocar na sinopse, né? Então, por exemplo, se acontece do seu personagem, não sei, ir para o mundo fantástico. Então, você não vai colocar por que esse personagem foi, né? Qual é o motivo exato de por que a vida dele mudou. Dependendo, né, do conteúdo, você nem vai falar que ele foi para um mundo fantástico. Você só vai falar que ele foi viver alguma coisa. A vida dele virou de ponta cabeça. Você não vai falar, então, João, né, descobriu que tinha poderes e foi para outro mundo. Não, você vai falar que, tipo, alguma coisa ali aconteceu, que a vida do João mudou drasticamente mais do que ele imaginava, né? Então, você não vai falar exatamente o que acontece.
A gente tem um pouco. A gente está dando esses exemplos de sinopse, mas a gente não sabe o que você escreve. A gente está falando de romance, mas, por exemplo, eu fiz um livro de poesia. O que eu coloquei? Eu não fiz uma sinopse. Então, tanto é que atrás do meu livro não tem a sinopse, tem um dos poemas do livro. Então, é uma escolha. E aí eu fiz uma apresentação mesmo, falando que a Intermitência das Coisas é um livro que reúne 45 poesias, blá, blá, blá. Que foi o caminho que a gente usou na Amor e Resiliência também. Então a gente fez a primeira antologia, Amor e Resiliência, Cartas, Contos, Crônicas e Poemas, reúne textos dos escritores e blogueiros que participaram ativamente do projeto Escrita Criativa entre maio de 2015 e abril de 2017. Então a gente explicou o que é o livro, que é um livro feito por vários autores, que tem cartas, contos, crônicas e poemas, escritos entre maio de 2015 e abril de 2017, mas a gente não falou o que está nesses textos. Uhum. Eu peguei aqui, que estava na minha estante, que era o mais fácil, Laços de Família, que é um livro de contos da Clarice Lispector, que fala: sua tentativa de transcender o cotidiano revela-se em personagens na iminência de um milagre, uma explosão ou singela descoberta. Todos suscetíveis aos acontecimentos do dia a dia. Ou seja, não explicou nenhum dos contos. Só fala que vai falar do dia a dia. Vidas que se perdem se encontram em labirintos formados por uma linguagem única e meticulosamente estruturada. E é por essa linguagem que Clarice Lispector constrói uma obra de caráter tão profundo quanto universal. Então, aqui nessa apresentação, ele vai falar do quê? Da linguagem da autora. Então, assim, percebe que são aspectos diferentes? Quando não é um romance, é um pouco mais complexo, porque você tem que falar de vários textos diferentes como um todo. Mas a principal dica é essa: vai olhando livros que você gostou muito e como eles são apresentados. E aí você vai pegando essas dicas, entendeu? Quando eu fui fazer a sinopse do meu livro de poemas em espanhol, né, do Quando Te Amé, foi muito difícil fazer a sinopse, porque justamente, né, eram vários textos, vários poemas diferentes, e na sinopse o que eu fiz foi falar um pouco sobre o que era o amor, e depois falar, né, que no livro continha poemas que estavam divididos em 3 etapas, né? A etapa é de se apaixonar durante o relacionamento e de quando terminou tudo. Entendeu? Então você pode, se o seu livro for dividido por estruturas, você pode citar as estruturas, dependendo, se não for revelada a história, enfim, aí... Só complementando, eu acho que aquilo que eu falei no início de não é legal a sinopse entregar a história, ela tem um porém. A não ser que seja a sua intenção dar uma informação que entregue algo da história, porque lá no meio da narrativa vai ter um plot twist que você fica pensando, nossa, eu jurava que a história era sobre um menino que descobre que tem poderes, e na verdade não é essa história. Isso era um detalhe que a história se transforma em algo maior. Então, nesse caso, eu acho super válido essa questão da entrega para surpreender durante a leitura. Até porque tem alguns livros que eles já meio que contam o que vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou pegar o Memórias Póstumas, que foi o que me veio à cabeça. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Cara, se as memórias são póstumas, a gente já sabe que o Brás Cubas morreu. Então não adianta falar assim, vai ser um suspense, porque não, a gente já sabe. A primeira página do livro ele já começa falando que ele tá morto. Então, aí não precisa manter um suspense falando que o cara vai morrer, entendeu? Então, depende muito do projeto. Porque, às vezes, também tem isso, né? Quero criar um suspense. Eu fiz uma revisão, nem era de um livro de literatura, era de um livro de não ficção. Que o autor queria fazer suspense o tempo todo. E eu falei pra ele, gente, você tá querendo ensinar uma coisa pra pessoa, então você não precisa fazer suspense, porque a pessoa não veio buscar um suspense. Se o título da sua obra já conta um pouco do que vai acontecer, porque tem alguns livros que são isso, Memórias Póstumas é um deles. A gente não lê para saber por que o Brás Cubas morreu. A gente não lê para descobrir como ele morreu. A gente lê para entender o que foi a vida dele. Então, a gente já entra na história sabendo que ele tá morto, sabendo que ele morreu, e tudo bem, porque a gente quer saber o que foi, o que teve de interessante ali naquele momento da vida dele e de como ele vai narrar a morte dele, entendeu? Então, vai depender disso também. Então, nem sempre a gente tem que fazer o suspense, vai depender do projeto.